Caros irmãos e irmãs, neste tempo oportuno, neste tempo do Advento, em que nos preparamos para bem vivermos o Natal do Senhor, tempo que nos recorda do nosso constante preparo, da nossa eterna preparação para encontrarmos-nos definitivamente com Ele. Sobretudo para vocês, membros desta comunidade paroquial, que vivem também, junto com este tempo do Advento, estes dias que também preparam-nos para outra importante data, para a solenidade paroquial da patrona, da padroeira de vocês, padroeira desta paróquia, Santa Luzia. Nestes dias em que nós nos preparamos, nestes dias em que nós ouvimos de Deus o modo como Ele espera, o modo como Ele quer que nós nos preparemos, nestes dias nós vamos como que recebendo pistas, vamos como que ganhando de Deus dicas que nos ajudam nesta caminhada, que nos ajudam a nos prepararmos melhor, que nos ajudam a vivermos melhor este tempo da igreja. Nós hoje somos convidados pelo Evangelho de hoje a pensarmos pelo menos em duas importantes lições, duas importantes bases sobre as quais nós devemos assentar este tempo de espera. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos anuncia, nos mostra a importância da figura de João. Sem dúvida nenhuma, naquele contexto, Batista, pela fama que tinha recebido, que tinha ganhado por sua pregação, pelo anúncio da vinda do Messias, pelo convite à conversão, pelo batismo que perdoava os pecados, João Batista tinha, diante daquela sociedade, diante daqueles que ouviam Jesus, um importante lugar de destaque. Gozava de grande prestígio diante daquela sociedade. Quando Jesus diz o nome de João, quando João faz menção a João Batista, no auge desta importância, neste lugar de destaque, ele não o faz para exaltar João, mas ele faz para mostrar o mais elevado. O texto do Evangelho nos diz: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Jesus confirma este lugar de destaque, este lugar elevado de João Batista, para mostrar que entre o que está mais elevado, entre todo aquele povo, João Batista e o reino dos céus, há um imenso abismo, há uma grande diferença entre o lugar onde está o maior homem vivente, segundo os olhos daquela sociedade, para o lugar do menor, daquele menos santo, daquele menos virtuoso, daquele que menos soube agradar a Deus, mas que, contudo, mesmo assim, mesmo em sua pequenez, mesmo em sua mesquinharia, conseguiu se salvar e chegar ao céu. Há um abismo entre o homem mais virtuoso da terra e o menor dos que foram salvos. Este abismo não é intransponível. Jesus nos diz que o reino dos céus, onde habitam estes homens tão grandes, os santos, este lugar, esta situação, o reino dos céus é para todos. É um convite para todos. Nem todos irão aderir a este convite.
mas ele é feito de forma universal, de forma abrangente. Jesus a todos convida a percorrer esta distância, a vencer este longo espaço existente entre as duas situações. Este é o primeiro grande ponto que este evangelho nos traz. E também nos traz como um segundo grande ensinamento, o modo como nós vencemos esta distância, o modo como nós encurtamos este espaço, o modo como nós aproximamos-nos do céu. Nós diminuímos esta distância, não sendo moderados, não sendo mesquinhos, não sendo egoístas com Deus, mas nós o diminuímos sendo violentos. O evangelho de hoje nos diz de forma clara: o reino dos céus é dos violentos. E como nos parece contraditório, quando nós, que ouvimos tantas vezes de Jesus, um convite a vivermos a paz, um convite a vivermos o amor, como nos parece contraditório quando este mesmo Jesus diz que é necessário ser violento para ser grande, para ser maior do que João Batista, para entrar no reino dos céus. Mas esta aparente contradição, é claro, não é verdadeira. Nós precisamos bem compreender qual violência Deus quer que nós nutramos, que nós façamos crescer em nossos corações. Deus deseja que nós sejamos violentos contra a violência que se faz ao reino de Deus. O mesmo evangelho nos diz: se faz violência contra o reino de Deus. O reino de Deus sofre violência. Caros irmãos, como nós sabemos ser verdadeira esta afirmação de Jesus? Como nós sabemos que de fato o reino de Deus sofre violência? Em nossos dias, em nossa sociedade, inúmeros são os exemplos que podem ser listados de violências que se cometem contra o reino de Deus, contra Jesus, contra o seu evangelho. Nos lembram as Sagradas Escrituras. Estamos imersos em uma grande guerra, em uma grande batalha espiritual, não contra a carne, não contra o sangue, mas contra o demônio. Nós estamos em uma grande batalha espiritual e por isso é necessário, se nós queremos sair vencedores desta batalha, que nós sejamos violentos, que nós tenhamos fibra, que nós com fortaleza, com coragem, enfrentemos esta batalha, que nós nos coloquemos contra as forças do mal que investem contra nós, que fazem violência contra o reino dos céus. É assim, e só assim, se nós formos frouxos, se nós formos covardes, se nós formos fracos, nós não entraremos no reino dos céus. Nós nos distanciaremos ainda mais daquela situação tão elevada que Jesus, no início do Evangelho, nos demonstra. Para que nós nos aproximemos e conquistemos o reino dos céus, nós precisamos, de forma corajosa, valentemente, com força, com decisão, com determinação, romper de uma vez com o pecado, romper de uma vez com o demônio e com tudo aquilo que violenta as nossas almas, que violenta o reino de Deus, que violenta o evangelho de Jesus. Caros irmãos e irmãs, este tempo de preparação, este tempo de advento,
Este tempo de novena deve ser um tempo oportuno para que cada um de nós responda em nosso coração se nós estamos dispostos, se nós temos de fato coragem de marcharmos contra o demônio, se nós temos de fato coragem de sermos violentos contra tudo aquilo que violenta as nossas almas, que violenta o projeto de Deus, que quer nos salvar, que quer que nós crescendo, quer que nós elevando-nos, cheguemos ao céu, cheguemos à estatura destes homens e mulheres que no céu estão muito mais elevados do que o mais virtuoso dos homens desta terra. Que Santa Luzia interceda por nós, que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a cultivarmos as virtudes, a vivermos os valores do Evangelho e com determinação, com força, com coragem, conquistarmos o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.